Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 95 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, para que você faça as anotações aí pertinentes ao nosso estudo. E o assunto da aula de hoje é o estudo de mais um gênero textual. Hoje nós vamos conhecer o gênero júri simulado. Nossos objetivos são os seguintes: conhecer as características do gênero júri simulado e elaborar e participar de um júri simulado. Muito bem, então vamos começar definindo este gênero, né? Não sei se você alguma vez já ouviu falar, né, neste gênero textual aí, ele é um gênero que pertence à oralidade. Então o júri simulado, né, acaba sendo uma boa estratégia de ensino que a gente pode utilizar, principalmente quando a gente quer debater, né, um assunto polêmico, né, um assunto que acaba dividindo opiniões. Por quê? Porque ele é um gênero textual que permite, então, essa discussão dos vários pontos de vista em relação a um mesmo tema. E ele auxilia, então, nesse processo, né, de construção e desconstrução dos conceitos. Além do mais, é um gênero textual que vai instigar o senso crítico, a participação, a reflexão, né? Então ele é um gênero, como eu já falei, que pertence à oralidade. Então ele é muito mais falado do que escrito e está totalmente fundamentado na argumentação. Seja qual for o posicionamento, né, se for a favor ou contra, mas há que se ter argumentos para defender cada um dos pontos de vista. Pode-se fazer também, claro, né, um júri simulado para condenar ou absolver, né, alguma pessoa, de repente colocar ali, né, alguma personagem importante da nossa história ou até de algum livro que você tenha lido, né? Então é possível também. Mas o mais comum na escola é a gente fazer sempre em cima de um tema polêmico, né, de um assunto então que é colocado em julgamento para decidir se isso é bom ou não, né, se deve ser feito ou não, e assim por diante. O júri, ele é composto pelas seguintes pessoas. Então, como nós estamos falando aqui de júri simulado, né, o júri pertence à esfera jurídica, à esfera do direito. Então, as pessoas envolvidas, né, elas recebem exatamente o nome que se dá lá no júri de verdade, né? Então, o juiz, ele é o responsável pelo andamento do júri. Ele faz as intervenções necessárias para que tudo ocorra de uma forma organizada, né? É ele também que estipula a pena, caso então o réu seja considerado culpado, ou, né, é ele que dá o veredicto final quando o júri é feito em relação a um assunto polêmico. Os jurados, que são os responsáveis por analisar, né, os fatos que foram expostos neste júri e, ao final, então, vem o veredito, né, culpado, inocente, vai ser, né, permitido realizar tal coisa ou não. Então, depende ali, né, do assunto que foi colocado como para ser analisado neste júri. Os advogados de defesa, né, que o nome já sugere, eles vão defender o acusado, o réu, com base, claro, em argumentos que sejam coerentes, provas, apresentação de testemunhas. Os promotores, que também são chamados de advogados de acusação, eles aqui vão buscar, então, condenar o réu, né, também por meio de argumentos que sejam coerentes, provas, apresentação de testemunhas. As testemunhas que fornecem, então, os argumentos que vão reforçar a suposta inocência, né,
do acusado ou ainda a sua responsabilidade no caso em questão. Então, como a gente está falando de júri, né, de repente dá para pegar algum personagem, né, importante, lá, alguma personalidade importante da história e colocar nesse júri simulado. Então, vocês estudam aí em história, então de repente colocar, né, algum ex-presidente do Brasil, colocar alguém da história, né, nesse júri e estar debatendo ali as duas situações. Hoje, a proposta que a professora trouxe para vocês, né, e que vocês vão encontrar ali logo adiante nas atividades, é uma proposta de júri simulado em cima de um tema polêmico, né? Então, nós teremos ali os dois lados, o lado que vai acusar, que vai dizer que isso não é bom, vai apresentar sua argumentação provando, né, que isso não deve ser feito, e o outro lado, que é o lado da defesa, que vai defender então a realização, né, vai defender, né, essa temática em questão e também vai apresentar a argumentação dizendo por que isso deve ser feito, por que isso é viável. Então, os dois lados, né, o que vai defender e o que vai acusar. Muito bem. Temos no caso aqui o réu, então como eu citei para vocês, né? Pode ser feito um júri simulado de alguma personalidade aí específica da nossa história, sim. Ou até mesmo uma personagem de livro, pode ser feita a leitura de um livro, né? E no final ali fazer então o júri simulado para colocar em questão, né, se a determinada personagem é culpada de tal atitude ou não, né? Então dá para se elaborar aí diversas propostas em cima deste gênero. Então, no caso de haver um réu, né, que vai ser o acusado, então, cujo ato específico vai ser o objeto dessa discussão do júri, né? Num júri existe a possibilidade, então, de não existir réu quando o assunto do júri for um tema polêmico, tá? Um assunto específico. Então, lá na proposta da atividade, vocês não vão ter réu, vão ter um assunto específico que vai ser colocado aí nessa questão para ser defendido de um lado e para ser contrário do outro, né? Muito bem. Como exemplo, nós temos aqui, ó, a possibilidade de se fazer clones humanos, né? Principalmente da espécie humana. Gera muitas controvérsias na população. Por quê? Porque é uma questão ética, né? Então, de um lado, a comunidade científica defende, né, o caso ali do clone, da clonagem humana, né? Eles são a favor, e uma outra parcela da população não admite isso, né? Principalmente as pessoas que são mais envolvidas com a igreja, né, com os dogmas religiosos. Então é um tema bastante polêmico da nossa atualidade e é um bom tema então para se realizar, né, uma simulação de júri. Então, nessa atividade, por exemplo, né, de fazer aí um júri simulado, colocando em questão a clonagem humana, então não haverá réu, né, nesta proposta. No entanto, né, uma questão que deve ser definida é se vocês vão colocar testemunhas. Vai ter alguém que vai fazer algum tipo de depoimento a respeito deste assunto, né? De que forma que os componentes do júri vão ser distribuídos entre os alunos? Então, vão sortear quem vai ser o juiz, quem será o advogado de defesa, quem será o de acusação, né? Então, vocês devem organizar tudo isso, né, por sorteio. Uma forma, então, de simular o réu é utilizando, né, esse tema, como eu falei para vocês, a clonagem humana, como sendo o assunto a ser discutido, né? Por quê? Porque vai permitir que muitas questões aí sejam pontuadas por ambos os lados. Então, vai ter o lado, né, da defesa, que vão apresentar os aspectos favoráveis à clonagem humana, e do outro lado, os promotores, que vão apresentar os aspectos negativos da clonagem humana. Então, é possível, né, colocar o tema como sendo o réu deste júri simulado.
Muito bem. Como os jurados eles não farão, né, esse exercício da oratória, que é, né, fazer ali esse posicionamento, ter um culpado, um inocente, né? Neste caso, se você está falando de um tema, não é culpado ou inocente, mas sim deve ser feito ou não, né? Então, nós vamos colocar aqui, né, que o grupo dos jurados vai ficar responsável por redigir um texto, né, ou um esquema bem breve, bem sucinto, apresentando quais foram os principais pontos da discussão. Porque aqui a gente tem que achar uma forma de envolver toda a turma, né? Então, se tem alguma parte do júri que não vai ter função específica, né, então é preciso criar aqui uma estratégia para atribuir uma função. Então, nesse caso, eles podem estar fazendo um relatório, né, daquilo que foi debatido. Muito bem. Essas informações fornecidas depois pelos jurados, elas deverão ser discutidas em sala de aula, porque ali vai ter, então, o levantamento, né, dos prós e contras. E, ao final, a turma deverá entrar num consenso, determinando, né, até que ponto que esse tema da clonagem pode ser um procedimento seguro e positivo, né, que vai trazer benefícios, principalmente, né, aos humanos, e até que ponto que esse tema, né, pode ser negativo e deveria então ser totalmente proibido. Então, esse relatório final, ele serve para fazer os apontamentos, né, dos prós e contras, para ver se tem mais pontos positivos ou mais pontos negativos e fazer um balanço no final, né, fazer uma análise. Bom, seja qual for o assunto polêmico, né, a ser julgado num júri simulado, é preciso que os alunos tenham o quê, gente? Conhecimento sobre o assunto. Para ter conhecimento sobre o assunto, é preciso fazer pesquisa de dados e de informações que possam ser utilizadas como argumentação. Então, não basta apenas defender dizendo, eu sou a favor da clonagem humana, porque eu acho que é muito bom. Isso não é argumento plausível, né? Isso não vai convencer. Então, é preciso buscar informações a respeito do assunto, tá? Muito importante, seja qual for o assunto, qual for o tema, você vai buscar informação. Então, os grupos, né, que estão envolvidos na atividade precisam primeiro estudar o tema, né? Pesquisar sobre ele. Etapas do júri. Então, para debater um assunto polêmico, que eu acho assim que é o mais apropriado aqui, né? Começando então com a apresentação do problema, que é feito pelo juiz, mais ou menos ali uns 5 minutos, né, onde o juiz vai começar a apresentar então a sessão, vai falar, né, do problema em questão que está sendo então julgado. Depois, socializar as ideias nos grupos, ou seja, o grupo que é a favor, depois o grupo que é contra, né? Então, realizar uma discussão interna de aproximadamente também uns 10 minutos. Aí vem a parte da acusação, né? Que vai incluir, se tiver falas de testemunhas, quando for o caso. Na sequência, vem a defesa da tese inicial, também colocando falas de testemunhas, se for o caso, né? Então, para cada um, tanto para a defesa quanto para a acusação, de 5 a 10 minutos. Novamente um debate entre os grupos, né? As considerações finais e, por fim, o veredito, que vamos, né, ser a favor disso ou não, tá? Então, esse final, que é aquela conclusão que eu falei, né? Depois de apresentados os prós e os contras, qual será que foi o grupo que conseguiu, né, ou que vai conseguir convencer mais? O grupo a favor ou o grupo contra a clonagem humana? Qual foi o grupo que apresentou os melhores argumentos? Então, esse balanço, essa análise é feita antes de dar o veredito final, né? Planejando, então, e elaborando um júri simulado. Bom, primeiro é preciso definir o tema que vai ser discutido. Então, neste caso aqui, o professor ou a professora vai apresentar o tema para a turma, né? Ou, como eu falei, se quer fazer um júri que tenha réu,
colocar lá uma personalidade da nossa história ou ainda uma personagem de algum livro, né? Também é possível. Então, esse momento o professor leva para a turma, né? Apresenta o tema, o assunto. Depois, tem que distribuir na turma as funções de cada um no júri. A própria turma pode entrar num consenso, pode haver um sorteio das funções, né? Quem vai ser o juiz, quem vai ser o advogado da defesa, quem vai ser a acusação, quem serão as testemunhas, né? Quem serão os jurados, que neste caso aqui vão fazer a elaboração do relatório, né? Então, definir, distribuir as funções de cada um. Depois, estudar o tema para obter informações e argumentos. Não adianta ir para um júri simulado, né? Se você não tiver argumentação que defenda o seu ponto de vista. Então, precisa estudar, precisa pesquisar, precisa colher informações, dados, né? Cada grupo, a favor ou contra, deve elaborar, então, as suas estratégias argumentativas. Então, eu vou ter um grupo que é a favor da clonagem humana, um grupo que é contra a clonagem humana. Tanto um quanto o outro, né, precisa elaborar estratégias argumentativas, ou seja, os argumentos que vai utilizar para tentar defender o seu ponto de vista, né? Aí que entra, então, a coleta de dados, os exemplos, as informações relacionadas ao tema em questão. Então, é um trabalho realmente de estudo e pesquisa. Depois, o que acontece, né? É preciso também imaginar os argumentos que serão utilizados pelo seu grupo opositor. Então, se eu faço parte do grupo que é a favor da clonagem humana, eu tenho que pensar já nos argumentos que o outro grupo, aquele que é contra, vai utilizar para eu tentar encontrar uma forma de refutar esse argumento, né? De ir contra aquele argumento colocado pelo outro grupo. Então, eu também preciso pensar como que eu vou rebater os argumentos utilizados pelo grupo opositor, tá? Planejar perguntas para o grupo opositor é importante, né? Ambos os grupos, tanto aquele que é a favor quanto aquele que é contra. Então, planejar perguntas que possam ser feitas, né, para o seu opositor. Se houver testemunhas para a defesa ou para a acusação, combinar com estas testemunhas os seus depoimentos, né? Então, o grupo precisa estar em sintonia com as suas testemunhas, né? É preciso também destinar um tempo para treinar a exposição dos argumentos, então, para ser feito um treino, né, anteriormente. E aqui, né, bem importante esse último tópico que fala da adequação da linguagem. Então, utilizar falas que sejam adequadas à norma padrão da língua e também à formalidade que se espera para essa situação comunicativa, né? Então, nós temos que adequar a nossa linguagem de acordo com cada situação de comunicação. Como nós estamos aqui falando de júri simulado, é preciso então adequar essa linguagem para que essa linguagem esteja dentro da norma padrão e que seja uma linguagem formal, né? Porque é uma situação que exige isso, ok? Então, muito bem, então, pessoal, seguindo essas dicas todas aí para o júri simulado, vem aí, né, nos exercícios, na atividade, uma proposta bem legal para que a turma aí se organize com o seu professor ou sua professora e estejam realizando este júri simulado, ok? Então, bom trabalho para todos, muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!